Fala, meus correligionários, Renato Mani Moicano aqui, e hoje a gente vai falar sobre o Genius Act, a lei que o Trump assinou para regulamentar as stablecoins. Então, sobre o que é o vídeo de hoje, eu vou tentar ensinar mais ou menos para você o que é uma stablecoin, para que as pessoas usam, o que é o Bitcoin e por que o Trump está tentando regulamentar, está tentando não, por que ele assinou essa lei para regulamentar as stablecoins, porque muita gente está usando. Ela é uma alternativa aí ao dólar físico, ela é uma alternativa ao real. Então, de qualquer lugar do mundo, você pode mandar dinheiro numa taxa muito rápida e também pode fugir da volatilidade do Bitcoin. Claro que o Bitcoin é tido como reserva de valor e essa Tethers e essas stablecoins, elas são usadas como dólar, né? Como dinheiro, né? Para você transacionar, por exemplo, mandar daqui para o Brasil, do Brasil para a China, sem taxa nenhuma, sem regulamentação nenhuma, mas eles estão querendo mudar isso, eles estão querendo regulamentar para poder ter mais controle. Por um lado, quem é mais cético em relação ao governo pensa que a regulamentação é ruim e para quem acredita mais nas instituições pensa que a regulamentação é boa porque o governo está aceitando, está tornando lícito, entendeu? Mas primeiro, antes da gente entrar nesse papo, a gente tem que falar o seguinte, o que é uma stablecoin? Stablecoin, caramba, é até difícil, uma moeda estável, beleza? Antes da gente continuar no vídeo aí, já peço o like, o comentário. Obviamente esse canal aqui não tem o intuito do outro, que é fazer views e fazer dinheiro, mas no futuro, quem sabe, se tiver muito view e muito comentário, muita curtida, eu começo a ganhar dinheiro aqui, também que não é nada mal. E também trazer um conhecimento. Na verdade, você deixa o like e o comentário se você acha que o vídeo faz sentido, se um vídeo sem edição como esse faz sentido, se o conteúdo tá bom, que aí eu vou buscar melhorar e trazer mais conteúdo. É aquilo que eu falei, eu vou sempre melhorar o conteúdo para agradar o público paga assistindo com a audiência, e isso vai gerando uma relação aqui entre eu como comunicador e vocês assistindo. E eu acho muito legal. Então, realmente, se estiver gostando, clica no like, se inscreve, que vão ter mais vídeos. O que é a stablecoin? Caramba, é até difícil falar, como eu disse. Mas a moeda estável aí, como a Tether, né, que hoje em dia é a maior stablecoin que a gente tem, que ter o maior market cap, não é nada mais, nada menos que uma moeda que usa a tecnologia de blockchain, mas ela não é descentralizada, ela tem uma empresa que emite essa Tether, que emite essa stablecoin, que tem uma paridade com algum ativo real. Nesse caso, o dólar, né? Mas tem gente que quer emitir, por exemplo, uma stablecoin de ouro. E o Renato 38 fala muito disso em vários podcasts há muitos anos, que o futuro será tokenizado, em que você terá imóveis, em que tudo será tokenizado, que você vai conseguir passar essa relação de compra e venda será muito mais fácil, né? Porque justamente tudo vai ter um correspondente digital, cada um vai ter sua blockchain, então não vai precisar mais de cartório, vai ser muito mais fácil você verificar a propriedade. Essa é uma ideia do Renato 38. Mas a verdade é que hoje em dia as stablecoins já são realidade, principalmente em países como o Brasil aí, que o grande problema é, né, o medo do controle cambial, o medo do controle do dinheiro, o medo de nego pegar o seu dinheiro. Isso já aconteceu diversas vezes. Aconteceu no Collor. A gente teve vários problemas aí, não só como esse congelamento da poupança, mas a hiperinflação também antes. Então, quem é mais velho é sempre bolado, e principalmente também quem viveu em governos totalitários aí, como são muitos chineses no Brasil, que vende aí na 25 de março, que vende aí na sua cidade. É tudo dominado por esses chineses, e eles o quê? Usam e mandam dinheiro para lá e para cá através da Tether. Então, de novo, o que é a criptomoeda, o que é a stablecoin e a Tether, que é a maior? Não é nada mais que uma criptomoeda que tem uma blockchain própria, ou às vezes vai em outras blockchains, e ela pareia o valor do ativo com a moeda. Então, no caso da Tether, como é que ela faz isso? Um Tether vale $1. Por quê? Porque a empresa que está emitindo, ela tem na sua tesouraria, né, na sua conta, vamos dizer assim, dívida americana, que são os bonds, ela tem dinheiro em cash, então ela tem ativos extremamente líquidos, ativos financeiros líquidos, que elas podem executar qualquer hora ali para pagar as obrigações. Então, o que isso quer dizer? Que, teoricamente, uma moeda da Tether sempre vai valer $1, enquanto ele estiver com as contas fechando, enquanto o pessoal acreditar que aquela moeda vale. E qual que é o lastreio dela? Justamente o dinheiro que ela tem em caixa, justamente os bondes, né, que eles dizem que são
a coisa mais segura, né? Você não pensa nos Estados Unidos dando um calote. Por quê? Porque os Estados Unidos é a moeda de... Os Estados Unidos não, o dólar é a moeda de reserva do mundo. Então, por que eles não vão dar calote? Porque eles simplesmente podem imprimir e gerar mais dinheiro. Pô, o governo está sem dinheiro para pagar as obrigações dele? Imprime aí. Então, é praticamente impossível um calote do americano. É impossível. Então, as pessoas confiam nisso, por isso elas compram bonde. A gente está vendo crise no bonde, isso pode mudar. Tem países que não estão comprando mais a dívida americana, como o Japão, mas o fato é que hoje o dólar ainda é a reserva mundial e que as pessoas gostam do dólar, é o dólar que se aceita. Hoje em dia fala-se muito do BRICS, aí o Lula falando, se esses países pudessem mudar de moeda, eles mudariam. O problema é que um não confia no outro, né? Então o dólar ainda é a moeda de troca, o valor de conta do mundo, mas não é reserva de valor, porque ele sempre perde dinheiro. Por quê? Porque eles não têm políticas fiscais. O mundo inteiro, ninguém tem políticas fiscais austeras. Hoje em dia é uma gastança do caralho, dívida explodindo. Mas, de novo, o fato da stablecoin ser pareada ao dólar vem desses ativos que dão o lastro dela. Então, as pessoas usam essas moedas para transacionar. Porque você conhece o Bitcoin, você já deve conhecer o Bitcoin se você está aqui. O que é o Bitcoin? Uma moeda digital escassa, um protocolo que não pode ser alterado, 21 milhões de moedas, tem os ciclos do halving, vai tornando ela mais escassa, né, a cada 4 anos. Então, a tendência é você diminuir a oferta e aumentar a demanda. Então, ela tende a valorizar. Só que como ela segue os ciclos de mercado, de euforia, os ciclos humanos, aquele velho ciclo que você faz aí, que é comprar na alta e vender na baixa, o preço do Bitcoin, como também é muito especulativo, ele flutua demais. Como é um mercado novo, apesar do market cap já estar gigante. Então, é muito difícil você fazer ainda conta com o Bitcoin. Então, por exemplo, o cara tem que mandar 10 mil dólares para a China, ou para a Malásia, ou para qualquer lugar do mundo de maneira rápida. Ele não quer usar o Swift, ele quer segurança. Ele vai, vamos supor que eu te pague em Bitcoin, aí eu compro 10 mil dólares hoje de Bitcoin, pode ser que o Bitcoin tenha uma queda de 20%, 30% de um dia para outro, já caiu 80%. Então eu tenho que fazer essa obrigação amanhã, eu tenho que mandar esse dinheiro, e aí meus 10 viraram 7 de um dia para o outro, aí eu mando e eu perdi dinheiro. Então, para esse tipo de transações, para pessoas que recebem, tem que mandar envios, eles gostam de usar essa moeda. Stablecoins, que não variam tanto, porque elas estão pareadas no dólar com esses ativos que eu falei para vocês. Então, a tendência também, outra coisa que o Renato 38 fala muito, é que a gente para de usar moeda física, certo? Tem o Drex no Brasil e o dólar também vê isso. Hoje, quando eu cheguei aqui em 2017 nos Estados Unidos, eu ainda via muita gente com dinheiro, diferente do Brasil, tipo pagando em dólar, dando gorjeta em dólar. Hoje em dia já está muito mais difícil. Hoje em dia existem muito mais dólares digitais do que físicos, né? Tudo, o ouro, o sistema financeiro são tudo números e dados. Então, as pessoas cada vez mais vão usar menos dinheiro físico. E é isso que os Estados Unidos quer. Ele quer se firmar, como o Trump mesmo falou, né, a capital das criptomoedas. O Trump também fez aquela lei de criar uma reserva de Bitcoin. Ele não está comprando, pelo menos ele não está dizendo que está comprando, mas ele pegou as moedas que foram apreendidas, né, por determinados, entre aspas, crimes, e não vende mais esse Bitcoin, coisa que, por exemplo, a Alemanha fez no ano passado, vendeu a 50 mil, eu não sei quantos mil Bitcoins, né, sei lá, não sei nem se era milhões, eu não lembro exatamente, e eu não vou procurar aqui. O fato que foi um prejuízo que talvez eles nunca se recuperem. Hoje o Bitcoin bateu 120 mil, está entre 118 e 120 mil, os caras perderam a chance de dobrar o dinheiro, mais que dobrar o dinheiro, de mais do que dobrar o que eles tinham no caixa, e eles venderam a desconto, e talvez eles nunca mais tenham a mesma quantidade de Bitcoin. Mas o fato é isso, o Donald Trump viu que esse movimento, e ele quer fazer esse direcionamento. Para mim, não faz diferença. Eu, particularmente, não uso stablecoins. A minha estratégia é essa, eu pego o dinheiro que eu não vou precisar para daqui a 10 anos, no mínimo, e eu boto em Bitcoin. Todo o dinheiro que eu boto no Bitcoin, eu não vou pegar nesse dinheiro nunca mais. Nunca mais. Lembrando, isso não é recomendação de investimento, isso aqui
não é um cara especialista falando, eu sou só um merda, ligando a câmera e falando as coisas que eu acho. Então, se você chegou até aqui, deixa o like. Mas é isso, tentando aprender e não tentando ensinar, porque eu nem tenho capacidade de ensinar para vocês, mas tentando fazer, despertar a consciência que você tem que aprender e estudar. Onde é que você vai aprender e estudar? Em outros canais maiores, conversando com outras pessoas muito melhores do que eu. Mas o meu intuito aqui é alertar vocês a estudar isso, porque isso é um grande direcionamento de que isso aí vai... Cara, quem queria pensar 5 anos atrás, 6 anos atrás, que você teria um ETF de Bitcoin, a BlackRock comprando, as grandes instituições comprando? Tem muita gente que vê com maus olhos isso aí, como se tem até aquele Roger Ver falando que o Bitcoin foi capturado, né, pelas grandes instituições, pelo governo, pela CIA. Não tem como, o Bitcoin é descentralizado, nem mesmo que o Donald Trump quisesse regulamentar, botar leis. Qual que é a empresa que responde pelo Bitcoin? Não há empresa, não há ninguém a se culpar, entendeu? Então, se eles proíbem o Bitcoin nos Estados Unidos, o Bitcoin não vai deixar de existir. Até mesmo nos Estados Unidos vão continuar minerando, porque é como o 381 fala de novo da questão de drogas. Não é proibindo as drogas que você acaba com elas, você torna elas mais caras. Então, o governo se ligou que não dá para acabar com o Bitcoin. Porque como você vai acabar com essa ideia de descentralização, sendo que todos os estados estão tentando, aliás, estão tendendo a aumentar a dívida, a gastar mais? Então, eu vejo essa regulação de modo indiferente. Não faz diferença para o Bitcoin. Ele não é uma empresa. Então, isso pode ter sanções em determinadas empresas que atuam nos Estados Unidos? Pode. Mas mesmo se ele quiser fuder a teta, o que ele vai fazer? Como é que ele vai impedir as pessoas de transacionar? As pessoas usando VPN, usando aplicativos fora dos Estados Unidos, transacionando essas moedas, entendeu? Então, a regulamentação para esse tipo de mercado não faz diferença. Não faz diferença, entendeu? Então, para mim é isso, tanto faz. Você quer fazer lei a favor ou contra o Bitcoin, tanto faz. Tem muita gente que fica pedindo, não, os governos têm que comprar Bitcoin. Para mim, tanto faz. Se ele comprar, é bom, porque certamente o preço vai subir. Se ele não comprar, é bom também, eu acumulo mais. Então, é indiferente para quem começa a estudar e entender o valor real do Bitcoin, que é o quê? O governo não tirar o seu dinheiro, é você guardar o seu valor, é você ter um ouro 2.0, tá ligado? É você ter um dinheiro para futuras gerações, é você usar essa mentalidade para ter uma preferência temporal maior, para você pensar mais no futuro, pensar mais na família. Então, velho, eu peço a vocês, leiam, né, não só o livro do Renato 381, Bitcoin Black Pill, mas como também do Saifedean Amos, Padrão Bitcoin. Sua cabeça vai mudar, daqui a pouco você vai entrando num livro, vai entrando no outro. Hoje mesmo, eu acabei de assistir um vídeo do Fernando Uric e acabei de pedir um livro aí, né, de como foi criado o Federal Reserve. Vou ler e depois vou estar fazendo um resumo aqui para vocês, né? A criatura Jack... Como é que é? Vou até procurar aqui. Livro da criação do Fed. A criatura, acho que é Dr. Jekyll. Sem edição, então, criatura Dr. Jekyll. Eu não me lembro exatamente, mas eu vi ele comentando hoje. Exatamente, é o seguinte: The Creature from Jekyll Island. A criatura da ilha de Jekyll. Então, por exemplo, eu li um livro sobre a criação do Federal Reserve, mas era um livro que não era tão... Era políticas e conspirações, falando da criação do Fed, como é que banqueiros europeus foram, mas esse aí vai ser mais detalhado, depois eu vou poder estar falando mais para vocês. Então busquem ler, aprender, melhorar. Eu não sei nada, mas uma coisa eu sei, e eu acredito. Meu brother, não tem como parar esse trem, né? Tem uma frase, eu acho que é de uma mulher aqui dos Estados Unidos que fala "Nothing gonna stop this train". E eu acho que é exatamente isso. Os governos vão entrar, vão tentar regular, porque eles já não podem fazer mais nada. Eles não podem mais fazer mais nada. Então, o que eles vão fazer? Eles vão falar, não, a gente está aqui com Bitcoin, a gente está com as criptomoedas, entendeu? Lembrando, eu não compro outras criptomoedas que não o Bitcoin. Eu não acredito em outras moedas, Solana, Ethereum. É muito difícil os caras replicar o que rolou no Bitcoin. E você estude e você vai saber o porquê. Mas as stablecoins, elas servem um propósito. Elas servem um propósito. Mas, obviamente, elas são uma ferramenta. Você tem que saber como usar. Você não pode usar ela como reserva de valor.
Até porque você vai estar confiando o seu dinheiro na mão de uma empresa, que inclusive pode te fuder. Por quê? Porque ela simplesmente pode não ter né, os bondes ou o dinheiro que ela alega. A própria Tether, de 3 em 3 meses, faz uma auditoria, manda aí para a galera, assim, bota na internet para você ver quais que são o balance sheet, né, o que elas têm de asset. Mas você vai confiar? Você vai confiar? Você vai pedir por mais regulação do Estado para poder ver? Então, se você vai usar as stablecoins, tenha cuidado, estude, escolha bem, mas também te aconselho que não mantenha a reserva de valor nisso, entendeu? Estude o Bitcoin. De novo, isso não é recomendação de investimento, é recomendação de estudo, brother. Estude. E entenda o seguinte, meu brother, os políticos vão fazer tudo para ficar bem. Uma coisa que é bom lembrar também é o seguinte, essa Tether é uma empresa que é muito ligada à Bitfinex, que é uma empresa que nasceu em Hong Kong, né, na China. Então, elas não são as mesmas, mas elas têm laços, entendeu? E a Bitfinex é uma grande corretora de criptomoedas. Então, já sofreu várias acusações de que não tem, né, de transparência. Então, você vai ter que confiar na empresa. De novo, por que eu não gosto disso? Porque eu não confio em ninguém. Então, como Bitcoin, você não tem que confiar em ninguém. Você não tem um CEO, não tem uma empresa, tem um protocolo em que todas as pessoas que estão usando esse protocolo estão se beneficiando mutuamente. Então, quando eu compro e holdo meu Bitcoin, boto na minha wallet, isso faz o preço subir para mim e para as outras pessoas que estão fazendo a mesma coisa. Entendeu? Então, na verdade, o que eu estou fazendo? A gente está tirando a oferta das corretoras. Quando você tira seu Bitcoin da corretora, quando você bota na autocustódia, outras pessoas fazer isso, pensando nelas, ajuda o preço do Bitcoin. Então, são bons conceitos para você pensar. De novo, não sou um especialista, mas quis dar a minha opinião aqui hoje sobre essa lei. Então, qual é a opinião final? Não importa se o Trump fez a lei, isso não vai mudar nada no Bitcoin, não importa se o Trump comprar ou não comprar. Obviamente, se os Estados Unidos começar a comprar, o preço vai explodir, mas aí você não vai ter mais dinheiro para comprar. Então aproveite agora, beleza? Lembrando, você compra hoje, o negócio pode cair. Então não é recomendação de investimento, pense no longo prazo e mais importante do que tu comprar é realmente estudar, entender o que os bitcoiners falam, né? Para mim, o maior bitcoiner que eu conheci foi o Renato 38, ele tem vários outros, né? O Brasil tem muita gente boa, mas eu cheguei através disso do Renato 38. Fui estudar, descobri outros autores. Então, meu irmão, se inspire através de alguém e procure sempre gente melhor. Melhor. Vai melhorando, fala inglês. E isso aqui vai virar quase um podcast diário, beleza? Então, por favor, deixa o like, se inscreva. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado, tamo junto. Força e honra.